No ângulo tá tudo certo aí? Olá, meu povo de Caiazeira lá, Salvador, lá Bahia. Estamos aqui no podcast, no Shopcast, rapaz. Do Shop Cajazeiras aqui, tá certo? Quero mandar um abraço a todo mundo aí, nossos ouvintes da Rádio Caiazeira também, que tá assistindo a gente e ouvindo pela Rádio Caiazeiras. E eu tô aqui, meu amigo, com essa pessoa maravilhosa, no Dia da Mulher, internacionalmente, com Marta Rodrigues, uma vereadora atuante, uma vereadora que corre atrás dos direitos das mulheres e principalmente, é uma vereadora atuante na Câmara Municipal, que não só luta pelas mulheres, mas luta pela classe social, pela desigualdade social também, que é muito importante, e pelos direitos humanos, que também é muito importante. Vereadora, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Na periferia, isso é muito bom ressaltar, em Cajazeiras, a gente tem um podcast no Shop Cajazeiras, e é uma parceria do Shop Cajazeiras com a Rádio Cajazeira FM, e a gente fica muito feliz de entrevistar a senhorita, porque a gente entrevistou a senhora na rádio, fiquei muito feliz, uma audiência enorme, e eu falei, eu tenho que chamar essa mulher para entrevistá-la pessoalmente. Bom dia, vereadora. Ô, Caleb e Avelina, eu gosto de botar o nome e o sobrenome, né? A alegria é toda minha de estar aqui com você nessa data tão importante, no mês de março, né? Mas hoje, no dia 8 de março, então eu queria lhe saudar, lhe agradecer, você, esse jovem que tem toda essa vontade, essa vocação da comunicação e de trazer essa boa informação, que é isso que você faz. E nós precisamos cada vez mais estar nos nossos bairros, na nossa periferia, com comunicação como essa, que leva a informação, leva a verdade. Então eu queria lhe parabenizar e dizer do meu orgulho também de estar aqui com você, eu que conheço também você e sua família, e sei o quanto é importante estar aqui na sua frente, nesse 8 de março, no Dia Internacional da Luta das Mulheres. Queria saudar também todas as mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo, e dizer que a nossa luta são todos os dias. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Que bom. Quero saudar todas as mulheres que estão em casa também, ouvindo e escutando a gente. É um dia muito importante. Falta muita coisa ainda acontecer, Principalmente equiparar os salários, e os cargos, dentro das empresas. Mulheres também no poder. Isso eu falo em todos os órgãos, principalmente na política, vereadora? A gente precisa de mais mulheres na política, É urgente, Caleb, aumento da nossa representatividade. Porque só para você ter uma ideia, é bom a gente trazer esses dados. Dos 27 estados da federação, nós só temos uma governadora mulher, que é do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Então, olha como a desigualdade, quando a gente fala de mulheres nesses espaços, como tem esse debate que a gente precisa estar desnudando todos os dias, que é o debate desse patriarcado, desse preconceito, do machismo, que acha que as mulheres não podem estar nos espaços de poder e de decisão. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui que você me apresentou Thalita, que está aqui à frente também do marketing aqui do Shop Cajazeiras. Então isso para a gente é importante, a gente está vendo as mulheres ocupando os seus espaços. Mas e para você ver, nós somos maioria da população, nós somos 52%. Então nós poderíamos também já estar em outro patamar. Mas se você for ver no Senado, na Câmara Federal, aqui na nossa casa, na Câmara de Vereadores, nossa representação é muito pequena. É mínima. Nós temos uma baixa representatividade. Então nós podemos dizer, somos subrepresentadas. Então isso é ruim, porque quem é que, no caso, quando tem leis que tem tudo a ver com as mulheres, hoje a gente tem também um número altíssimo, quase 50% de mulheres em Salvador, chefa de família, que segura a sua onda, a onda dos seus filhos e filhas. E se a gente tem projeto de lei nessa direção, da violência contra a mulher, a gente tem mesmo lá da criação do fundo do combate à violência, para poder buscar a parceria também com a iniciativa privada
e tudo isso, a gente não consegue aprovar, porque a gente não tem uma representatividade lá, porque são leis que têm tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa construção, com a nossa caminhada. Então, por isso que é importante essa representatividade nossa aumentar cada vez mais, que as mulheres ocupem também os espaços, tanto no legislativo, como no executivo, judiciário, como esse daqui do shopping, ter mulheres também à frente, como a própria Thalita falou, da homenagem das 10 mulheres, representando a diversidade aqui de Cajazeiras. Então isso é muito bom, porque quando uma mulher chega aqui, que encontra uma outra em uma posição dessa de destaque, então vai dizer só, se a pessoa está aqui, eu também tenho condições. É isso que a gente precisa, ter essas referências, de cada vez mais mulheres. E trazendo para Salvador, você está falando sobre também os governos, os estados, trazendo para Salvador, a gente só teve uma prefeita, né? Que foi a Lídice da Mata, em 1994, que até hoje não teve mais nenhuma mulher no poder, no executivo municipal, né? Exatamente. Para você ver como também Salvador, essa questão ainda do patriarcado, e em muito momento do coronelismo ainda é muito forte, né? Porque Salvador é essa capital da resistência, de muitas revoltas, revolta de Malês, revolta de Búzios, onde as mulheres também estiveram à frente, liderando. O 2 de julho, né? Maria Filipa, Ana Nelly, Maria Quitéria, todas essas mulheres à frente, que para a gente é muito importante. E representatividade importa e muito. E aí a gente só teve uma mulher à frente da prefeitura, que foi a companheira Lídice da Mata. Então nós precisamos ainda, por mais luta que a gente vem fazendo, vem enfrentando, alguns avanços que nós tivemos, mas que foi um momento também muito difícil, né, Marta? Quando ela estava como gestora de Salvador, foi um momento muito difícil. Ela foi muito perseguida, né? Porque naquele período, Caleb, você que é uma pessoa também que acompanha muito e sabe da importância que tem os conselhos, que os conselhos têm um papel fundamental, que é você, não é para dar conselho, é para você, para além disso, é você fazer um monitoramento das políticas públicas. Então, com isso, naquela época não existia ainda essa nossa luta, que nós viemos ter êxito depois. Então, o dinheiro não vinha direto para o município, agora assim, já tem verba que já vem direto para o município, vai direto para o Estado. Antes não, vinha para o governo do Estado e o governador da época, né, que a gente sabe que foi o coronel que perseguiu o ditador, não repassava para Salvador. Ele fazia o que queria. E Lídice acabou sendo essa pessoa, né, que não teve condições de fazer a sua gestão, ela como mulher comprometida, porque a verba não chegava até ela. Então a gente lembra como foi o lixo que ia acumulando, que nem essa verba que era para cuidar da cidade não tinha condições. Então a gente vê como é perverso alguns desses que estiveram aí nesse período e como perseguiu para que as mulheres não avançassem. Mas como nós somos ousadas, não baixamos as nossas cabeças. Verdade, vereador. Interessante que são fatos que acontecem na política que são marcantes na nossa vida. Muito importante essa história, porque muitos jovens que estão em casa hoje aí não sabem disso. Que uma mulher foi perseguida, que ela foi... principalmente num momento tão importante, eles não pensavam na cidade, né? Era um caos total naquele momento e Salvador sofreu muito com isso. Então assim, não tinha essa democracia hoje que a gente percebe, que veio com a Constituição de 88, né? Com certeza. Não, e trazendo para a nossa realidade hoje na pandemia, que o governador do estado, junto com o ex-prefeito Assemineto, eles se comunicavam diariamente em prol do povo. Claro, porque o povo que mora aqui em Cajazeira, mora na nossa cidade, principalmente quem mora nos bairros populares, na periferia, não está interessado em saber, é do governo federal, é estadual, é municipal, quer ser bem atendido, quer chegar lá, quer ter seu atendimento digno e decente. É isso que as pessoas pedem, por isso que as pessoas... E o político tem que saber disso, né? Tem que saber. Exatamente. Não é essa questão de porque é do PT, é do DEM, é do PSDB, é do PP, eu não vou ajudar.
Quando a senhora falou aí, o Rui Costa, ele é governador para todos os partidos e para todo o povo. Para a Bahia toda. Para a Bahia toda. Para os 417 municípios, para todos os baianos e baianas. Isso é muito importante. Mas a senhora veio da cidade tão distante também, né? Quase 415 quilômetros, que é Aquirá. Aiquara, eu nasci lá, mas estudei, vim para Jequié, estudei, que toda a minha juventude foi em Jequié. É uma cidade pequena, né? Para quem está em casa ter uma noção, a senhora teve mais votos do que os habitantes da cidade, né? Que lá tem 6.700, agora a senhora teve mais de 7.000 votos em Salvador agora na seleção de 2020, mais do que os habitantes da sua cidade, né? Exatamente. E a gente fica muito feliz de a senhora ter saído da sua cidade, vindo para Salvador e tá brilhando junto com a estrela do PT na Câmara Municipal. Muito obrigado mesmo, a gente de Cajazeiras agradece. E voltando para Cajazeiras, a gente conversando aqui, é interessante que a Marta participou na época, junto com o ex-deputado, né, que é um dos grandes políticos da Bahia, que é Nelson Pellegrino. A senhora era assessora dele e ajudou a construir, rapaz. Quem não conhece aí a 9, quem conhece também a Mangabeira, né? Aquela região ali foi construída pelo PT, né? Pela resistência do PT. Isso é muito importante. Um bairro hoje maravilhoso em Cajazeiras, que é a 9, e vocês fizeram parte dessa construção, né, vereadora? Foi uma luta muito árdua, viu, Caleb? Pellegrino, que hoje se desfiliou e tudo, que agora ele é conselheiro, né, do Tribunal de Contas do município, está lá também cumprindo uma missão importantíssima, mas na época ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos, da ALBA, deputado, e eu também estava com ele na comissão. Foi quando nós recebemos uma comitiva das pessoas que já estavam aqui em Mangabeira, já fazendo se articulando para ter uma moradia, né? Para ter onde... É um sonho, né, das pessoas. Todo mundo quer ter um teto, né? Quer ter uma residência, quer ter um endereço fixo. E nos procuraram pedindo que estava vindo, montando inicialmente a sua construção, o seu barraco, e estava tendo repressão, vindo derrubar. Aí nós viemos aqui com o Pellegrino e ouvimos as pessoas, ainda não tinha tanta gente ainda, mas já tinha um número, né? E eles e elas ficavam angustiados porque quando a gente saía, chegavam para ameaçar e para derrubar. Então teve um período que a gente teve que ficar aí até dormindo na resistência aí para garantir. Pellegrino era deputado estadual na época? Era deputado estadual. Como é importante a gente ter um representante, né? A gente fala como um vereador, como um deputado federal, um deputado estadual, porque a força política, a articulação política que resolve as questões sociais também da comunidade, né, e vereador? Depois, Caleb, depois que a gente conseguiu cadastrar, fazer tudo, tá organizando, Pellegrino depois foi eleito deputado federal e ele acabou trazendo muitas emendas. Se você vê a urbanização, aquelas etapas toda, a primeira etapa, a segunda, agora já está na terceira etapa, que já está concluindo, né? Então, tudo isso aí foram emendas na época, o deputado federal Nelson Pellegrino. Não, está muito diferente lá. Tá, muito hoje diferente. É outra realidade. É outra realidade. É outra realidade. Era casa de taipa, não tinha esgotamento. Hoje tem escola, tem posto de saúde, não tinha, posto de saúde, que foi uma luta também da comunidade, aquela escola também ali. Então, tudo foi fruto da luta da comunidade, mas como você bem falou, teve nosso companheiro, que era deputado na época, com essa sensibilidade toda, e que disse, não, nós vamos ajudar, nós vamos dar dignidade e construir uma moradia digna para vocês. Dentro de Salvador, vereadora, a gente percebe essa falta mesmo nas mulheres na Câmara Municipal. A senhora acha também que é pelo poder econômico, ou está faltando a articulação das mulheres, a valorização das mulheres também, ou também está faltando... Porque a gente percebeu que teve o maior número de candidatas, e até a lei obriga isso, né, que tenha 30% de candidatas mulheres, né, no partido, e mais é o jogo político. O que acontece nesse ramo? Uma série de fatores.
Aí vem também na cidade de Salvador, a gente sabe que ainda é uma cidade das mulheres, mas nós precisamos, e as mulheres, abraçar também esta causa. Dizer assim, se a gente quer mudar, nós precisamos fazer... Se Marta chegou, também posso chegar. Posso chegar, precisamos fazer essa diferença. E a gente nós só vamos conseguir também se a gente tiver essas redes todas funcionando, de mulheres, as mulheres negras que têm um papel fundamental nessa nossa cidade, que a maioria absoluta, a desigualdade reina nessa nossa cidade. E se a gente não... Você falou da lei de 30%. A nossa luta nós não conseguimos mudar para a eleição de 2020, que era o quê? Era 30% já de mulheres eleitas, não só para concorrer. Que foi uma luta nossa também, que tinha muitas mulheres que a gente denominava de laranja, que entravam para concorrer, mas às vezes nem o voto dela tinha. Só para compor ali. Como a gente chamava a laranja, que ia lá para colocar ali, mas não tinha nenhuma, não ocupava de fato o seu espaço diante do partido. Chamava, tinha que ter os 30%, senão ia ser multado, e isso aconteceu. Então isso para a gente foi uma luta, e o Ministério Público e fez um papel também fundamental de representar, de buscar, de multar os partidos. Então isso nós avançamos para colocar os 30% para concorrer, mas nós queremos 30% já de lei, porque a lei não diz mulheres 30%, a lei diz gênero. Pode ser 30% de homens, 30% de mulheres. Mas para você ver como o machismo, ele predomina ainda até hoje, o patriarcado, ele é tão perverso ainda com nós mulheres, que as pessoas acham que o quê? 30% é para as mulheres, mas a lei não diz isso. Então é isso que a gente precisa desconstruir, é isso que a gente precisa, desse empoderamento das mulheres como um todo, as mulheres que estão no movimento popular, as mulheres, as mulheres jovens, todas as mulheres nos espaços que estão, a gente precisa se organizar e buscar também para fazer. Nós temos condições de mudar. Aí se a gente, nós apresentamos agora, recente, uma política que institui para a gente o enfrentamento do feminicídio, que tem aumentado muito. Mas quando a gente chega na Câmara, nas comissões, quando vão tramitar, que a maioria de homens, só tem uma mulher às vezes, na Comissão de Finanças só tem eu de mulher, o resto tudo é homem. Então como os homens vão estar entendendo uma política dessa que é importante, porque diz a ver com a gente, com a nossa vida, com nossos corpos. É isso que diz, que essas políticas que a gente encaminha... Muito interessante tem isso. a ver com a gente. Então, se os homens que estão lá... A senhora fica até acuada, né? Pois é, com tanta quantidade que quando a gente vai falar, e às vezes a gente ainda percebe, para a gente perceber como o machismo... Os colegas mesmo ali. Diz assim, olha como ela fez, ela pediu vista, ela fez um voto muito robusto e com conteúdo. Aí eu digo, mas quando os homens fazem um voto pede vista, ninguém diz isso. Mas quando é uma mulher, como sou eu, aí diz, não, o voto dela foi um voto importante, temos que considerar. A gente respeita o seu voto, mas a gente vai votar contra. Se tivesse mulheres lá, as mulheres iam agir assim? Não ia, porque ia entender que política é essa, de onde é que nós estamos falando e para quem é esta política. Com certeza. Eu vou trocar outro tema muito importante, você que está em casa, que é o pré-natal. Muitas mulheres nessa pandemia aí engravidaram, mas isso já vai acontecendo há um bom tempo, vereadora. Não existe dentro de Salvador uma maternidade municipal. Não existe. O que salva Salvador é o governo do estado com as maternidades do estado. Para a senhora ter uma noção, Cajazeiras tem uma maternidade, a Albert Seib, que foi criada, né, por Otto Alencar. Ela foi construída, vereadora, para atender a demanda de Salvador e principalmente de Cajazeiras. Principalmente de Cajazeiras. A maternidade, ela atende a Bahia toda. E não suporta. Nos criticam a maternidade. Imagine se não tivesse essa maternidade aí. Inclusive meu filho nasceu lá e foi bem atendido. Adorei. E minha mãe também já tem quase 15 anos que trabalha na maternidade. Eu vejo o sofrimento dela como servidora, porque é chegando, resolvendo as situações,
né? Muitas mulheres chegam, não tem nem uma roupinha para colocar, uma fralda para colocar na criança, e a maternidade doa tudo. Então isso é muito importante a gente ressaltar, os profissionais da maternidade. Mas esse pedido não é só meu não, esse pedido é da comunidade de Cajazeiras e de Salvador. Que a Câmara Municipal cobre do prefeito Bruno Reis que Salvador tenha uma maternidade. E outra coisa, existe um projeto de lei que é a Rede Cegonha. Rede Cegonha. O governador, junto com os prefeitos do município, recebe uma verba federal para que a gente mantenha, isso é uma conquista do pré-natal. Pré-natal, é. E isso, eu vou chamar a atenção também do secretário Leonardo Prates, não acontece nas periferias. Isso é horrível. As mulheres estão sofrendo, os bebês sofrendo, vereadora, nas comunidades, porque não existe pré-natal. Não existe nem os profissionais para atender as mulheres. Então isso é uma dificuldade muito grande que acontece todos os dias na periferia, Marta. As mulheres cada dia mais sofrendo para ter os seus bebês, não sabem o que está acontecendo com eles, não existe esse laço da prefeitura junto às mulheres, às gestantes, né? Pois é, a gente precisa ressaltar essa sua pauta que você traz aqui, ela é fundamental, da maternidade. Porque se a gente não tem a maternidade, não tem nem onde acompanhar o pré-natal, como é que esta mãe vai saber de como o seu bebê está, como se é uma gravidez de risco, se não é, vai ter que chegar na maternidade já na hora. Então, se você já tem um acompanhamento do pré-natal, então isso também já ajuda a maternidade, no caso daqui, da Albert Seib, ou do Iperba, que é lá em Brotas, a outra também da Universidade Federal, a Tsila, né? Então, essa já ajuda quando a pessoa já vem dentro de um acompanhamento de um pré-natal. Mas isso aí é para acontecer aonde? É nesses postos que não funciona, como você bem trouxe. Então, a gente precisa fazer essa política da atenção básica da saúde, que isso é o básico. Básico. A mulher tem direito a ter o seu pré-natal e ser teu acompanhamento. Então, se isso não existe, precisamos cobrar. E olha que a gente tem cobrado também lá da saúde, tem a comissão de saúde, a gente também apresenta a pauta. Eu queria lhe dar uma outra informação aqui, que eu considero fundamental, que é uma outra causa também que tem atingido muito as mulheres, que é o câncer de mama, né? Os outros, mas o de mama é o que tem mais, um volume muito grande de mulheres. Hoje mesmo à tarde, o governador vai estar entregando uma casa de apoio da mulher com câncer. Que coisa maravilhosa. Porque vem muita gente do interior para fazer o tratamento, e aí não pode ficar no hospital, tem muita gente que não tem parente aqui, ou não tem nem dinheiro para pagar não tem, no hotel. Não tem nada. Não tem nada, mas quer viver, quer enfrentar esta luta. Então hoje ele vai estar à tarde entregando lá na Cidade Baixa, ali no Bonfim, naquelas imediações ali, ele vai estar entregando uma casa de apoio à mulher com câncer. Você falando sobre esse novo equipamento do governo do estado, é muito importante a gente também falar. Esse salto que o governo do estado deu na saúde. O Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher. A mulher se sente mulher quando chega no Hospital da Mulher. É muito importante parabenizar o governador do estado. Você vê ali, tem palestra, sempre que eu vou lá eu encontro assistente social, todo mundo ali fazendo palestra e orientando como quando a pessoa é um hospital também para acolher elas, a pessoa acolhida, e isso é importante, porque se você já chega ali com vai buscar uma ajuda, um tratamento, e se você já é bem acolhida, isso já ajuda a autoestima dessa mulher, vai lá para cima, porque você chegar em um lugar e o que é que você tem? Carimba lá, espera aí, hoje não tem, volta tal dia. Então pode até dizer a mulher que não vai poder ser atendida naquela hora, mas a acolhida que ela recebeu, a forma como ela foi recebida ali, isso faz toda a diferença. Faz diferença. E é um hospital que é todo grafitado, a gente já chega ali, a gente já se sente bem, é
um ambiente já que nos acolhe, né? Sem nem a gente encontrar... Um ambiente de harmonia. De né? harmonia, sem a gente encontrar os profissionais, os técnicos, as técnicas ali que vêm para saber. Então é isso que a gente precisa, da humanizar, né? Que é esse debate que a gente sempre faz, do humaniza SUS. Que isso é o SUS, é o dinheiro público, né? E a gente viu quanto o SUS foi importante na pandemia. E querem acabar com o SUS, né? Querem acabar com o SUS. Então, se não fosse o SUS, a gente não teve essa quantidade de mortes, a gente poderia ter 3 vezes mais. Então, o SUS salva a vida. A gente precisa defender e humanizar para que os profissionais que ali estão, ou aqui na maternidade, onde o hospital que for dentro da sua referência, precisa acolher bem quem chega ali. Porque quem chega ali é necessário também ser bem acolhido, entender o que é que está passando com o seu corpo, qual é aquela doença, até para poder dar tranquilidade. E o governador tem investido muito na prevenção, né? Eu acho isso também importante. Não, você importante. Prevenir. O Fábio Vilas Boas fez um excelente trabalho. Né? Fez. Um excelente trabalho nessa parte tão importante. Porque cuidar da saúde na Bahia, meu amigo, sem recurso, não é para qualquer um, não. Olha quantos hospitais o governador fez E policlínicas agora. Policlínicas. 19 policlínicas agora foram construídas ao longo das regiões da Bahia. Ele entregou um agora em Ceaba, maternidade também, né? Semana passada em Ceaba. É o G de correria mesmo, né? É o G de correria mesmo, de obra G mesmo, viu? Parabéns pro governador. A gente adora a sua gestão, vai fazer muita falta. Tem que reconhecer, né? Vai fazer muita falta o Rui Costa. Que o Correria fez, né? E continua fazendo. Ele ainda vai ficar até dezembro, né? Eu quero tocar nesse assunto, outro assunto importante, Marta, que é o processo inverso, mas a gente fica impressionado com esse gestor também, que é o Bolsonaro. Como é que você avalia, que assim, vários direitos foram construídos para as mulheres na luta, em resistência. Algumas mulheres foram mortas, principalmente na ditadura. Até você hoje que nunca votou, teve mulheres como Marta e outras que lutaram para que você tivesse um momento de expressão ali para você votar. As mulheres não votavam antes. Eu acho isso um absurdo. E hoje a gente percebe, até pelo o campo dele de gestores dos ministérios, poucas mulheres. E as falas do presidente, às vezes, falas indesejáveis, atacando as mulheres, atacando também os homossexuais, os negros principalmente. Como é que você avalia isso hoje no Brasil? Pois é, Caleb, no dia 24 de fevereiro, uma conquista importante foi a do voto feminino, que há 90 anos atrás as mulheres não votavam. Era uma cidadã de segunda categoria. Então, nós conquistamos esse direito. Muitas que vieram antes de nós, como você bem trouxe aí, que lutaram, que não está mais aqui, que enfrentaram a ditadura, para que hoje eu pudesse estar aqui com você, batendo esse papo tão importante. Então, isso a gente tem que celebrar e estar buscando mais. E para a gente voltar aí também, essa questão desse governo, que é um governo misógino, é um governo machista, racista, do ódio, que dissemina o ódio todos os dias. E para a gente perceber o quanto nós falamos aqui de Lídice, que foi a primeira mulher prefeita de Salvador, e eu quero trazer a primeira presidenta do Brasil, Dilma. Depois de 121 anos de república, nós elegemos a primeira mulher. E que foi golpeada, né? E olha como Dilma, em 2016, como foi essa situação que nós vivemos no Brasil. E ela, muito segura, ela disse, não, eu não vou renunciar, porque eu não fiz nada. Eu estou tranquila. Agora a gente vê, cada dia que sai uma notícia, a gente vê que tudo que criaram foram fake news, foram mentira, para justificar aquele impeachment. E agora é o povo brasileiro que está pagando, porque, é como você falou, precisava de alguém para fazer a entrega da nossa soberania, das nossas estatais, do que a gente tem de melhor, da Petrobras, da Eletrobras agora que a gente está vendo, dos Correios, dos bancos públicos, que a gente sabe que a maioria das políticas públicas, do FIES, do ProUni, todas essas, da Minha Casa Minha Vida, é a Caixa Econômica,
Eles querem também entregar esses bancos públicos nossos. Então, tudo isso que foi dado esse golpe para essa primeira mulher, uma mulher também de um caráter, de uma altivez como Dilma, que foi ministra do ex-presidente Lula, mas que tinha uma capacidade gigantesca. E olha a forma como Dilma foi atacada do machismo. Então, a gente sabia que ali tinha essas entregas. Então, veio o vice, que era para abrir esse caminho e colocar, e aí veio este presidente, que eu gosto de chamar ele muito de genocida, não gosto nem de dizer o nome. Pegou isso, né? Pegou, genocida, porque olha quantas mortes, essas mortes do Covid, que nós já até falamos aqui, eram mortes evitáveis. Se a vacina lá atrás tivesse chegado, como em tantos outros países chegaram, nós não teríamos essa quantidade de mortes. Hoje você vai ver como hoje nós já estamos na situação em que nós estamos do Omicron, dessa variante, aí você vê a tendência já vem dentro de uma outra realidade, né? Tão violenta como aquela primeira. Mas também ressaltar a importância, viu, Marta, dos governadores. Dos governadores. Eu ia chegar lá. O consórcio do Nordeste, no nosso caso aqui da Bahia e do Nordeste, foi fundamental, o consórcio. Rui foi muito inteligente naquele momento. Foi, né? Rui foi o primeiro presidente do consórcio. Agora é o nosso governador do Piauí, o Wellington Dias. Mas Rui foi quem coordenou esse processo. E você viu que Rui foi atacado com a questão dos respiradores e tudo, e agora você viu que tudo foi... O dinheiro retornou. Todo o dinheiro voltou, então nada disso. Então Rui foi um gigante também, com os outros governadores, como Fátima Bezerra, todos os governadores do Nordeste tiveram um papel assim fundamental. Vamos fazer uma ação articulada, conjunta. Como ele mesmo dizia, se o cobertor é curto e se a gente se une, a gente pode aumentar o tamanho desse cobertor. E foi feito dessa forma. Se você compra num consórcio uma quantidade maior... Aí é o poder de barganha também, pois é, né? você tem como negociar. A negociação, é como a gente diz, se a gente vai brigar de turma, a gente aprende isso desde criança na escola, né? Nunca vai brigar só, briga de turma, que aí você tem condições de enfrentar. Então foram isso que os governadores fizeram. Então, eu digo brigar no sentido bom da palavra, claro, da luta. Claro. Então vamos nos unir aqui, nós que somos do Nordeste, nós já sabemos que tem toda esse ódio. E mostrou a força de articulação que o Nordeste tem. Mostrou. Isso é muito importante. E aí teve toda aquela construção daqueles cientistas todos, né? Que veio Miguel Nicoleles, que estava com a quantidade as universidades liberando seus cientistas para poder planejar, para poder estudar, porque você só pode também enfrentar algo se você tem dados, tem estudo, dado científico, né? Então, aquele comitê que foi criado foi fundamental. Agora, também, vereadora, ressaltar a importância do governador, o Dória, né? O Dória foi muito... De São Paulo. Muito importante nesse processo, porque ele ajudou muito o Butantan, e foi um momento que o Bolsonaro recuou e ele foi para cima. E se hoje tem vacina hoje no país, particularmente, foi uma parcela principal do Dória. Foi importante ter um enfrentamento. E foi aí que os governadores foram também nesse avanço com ele, né? E interessantemente o governador nosso estado, Rui Costa, construiu esse consórcio do Nordeste e aí acordou essa chama. Muito importante no Nordeste. O Nordeste estava muito desunido, muito mesmo desunido. E eu vejo esse cenário agora para a eleição, né? Porque com essa união dos governos, a casa fica mais arrumada para até o ex-presidente Lula, né, se ele vier ser candidato. Porque essa união do Nordeste mostra que a gente tem força. E isso dificulta também o processo para o Bolsonaro, né? Exatamente. Então, como a gente vinha falando, e é isso que a gente tem que criar, porque a gente tem que estar municiado muito bem das mentiras, dos fake news, que continuam saindo os fake news, as mentiras. A gente tem que ter uma celeridade muito veloz para a gente dar resposta a essas mentiras que eles criam, porque ele foi eleito com o quê? Com as mentiras, com os fake news, com aquela rede que ele criou aí para poder estar bombardeando e estar mandando milhões e milhões de mensagens. Então isso acabou tendo essa eleição, que é uma eleição que eu também digo, uma eleição fake news. Porque que representatividade ele tem?
Um homem que não representa, que não tem nenhuma legitimidade para poder chegar e convencer nenhum chefe de uma outra nação. Não, ele não tem aquele poder de barganha, não tem articulação, não sabe se expressar, não tem, como diz o ditado popular, não tem moral nenhuma. Tem um homem que foi deputado durante 28 anos, só teve um projeto de lei. Isso já diz tudo de quem é essa pessoa, né? O que é que vai fazer? Olha o ministério que ele foi lá, acabou logo com o da mulher, o de direitos humanos, da promoção da igualdade racial, criou lá um guarda-chuva grande da cidadania e botou essa ministra que está aí, que também é uma aberração. Como é que uma mulher dessa? Por isso que eu digo, nem todas as mulheres não representam a gente. Então a gente precisa saber quem é que está lá e quem vai nos representar. Porque essa daí não diz nada. É cada dia... Ela é a favor do governo, sempre a favor do governo. Pois é, e bota aqui, parece que é cega, não enxerga. Tantas políticas que a gente vinha aqui trazendo, como você mesmo falou, para o avanço nosso, foram conquistas do movimento de mulheres, né? As conferências, os conselhos. Será que ela participou de alguma conferência alguma vez? Não, 22 conselhos nós tínhamos no governo de Dilma, de Lula e de Dilma funcionando. Isso é bom, porque isso é democracia. Ninguém tem condições, Caleb, de fazer nenhum governo sozinho. E a democracia é isso, é você ter o contraditório, é você ter as pessoas que chegam lá em uma conferência, briga, como nós já participamos de tanto com sua mãe, na de saúde, na da mulher, da gente sair do centro de convenções, quando ainda ali, de manhã, em conferência, para a gente poder elaborar um plano. Então, quando o governo recebe um plano desse, que tem conferência, ali tem diversas mulheres, a gente não consegue atingir todas. Mas vamos dizer, as mulheres de Cajazeira que foram lá, estão representando porque conhece a realidade do bairro, conhece esse território daqui. Então, fala com propriedade. Então, é isso que a gente precisa. E quando um governo não tem isso, é um governo que é ditador, que acha que pode fazer tudo sozinho e que tem conhecimento. Então, esse é o perigo. É o Marta, perigo que nós estamos nesse vivendo. mandato de Bolsonaro, existiu as conferências nacionais? Não. Está agora aí para ter a da CEPI, da promoção da igualdade racial. Mas, mesmo? Mas não conseguiu ainda viabilizar. Já mudou de data não sei quantas vezes, eu não sei nem se vai acontecer. A da saúde não teve nenhuma vez? Não teve da saúde. Você viu que as conferências... Da educação não teve? Que as conferências que estão acontecendo é chamado pela sociedade civil. Porque aí, pelo menos, atualiza os planos nos seus estados e nos seus municípios. Mas no governo federal... que a política, os conselhos, vinha todo o apoio de lá, a política... É um retrocesso. Porque a gente ia culminar o que era uma culminância. A gente começava, no caso de Salvador, nos territórios, depois fazia a municipal, depois a estadual e depois a gente ia para a nacional. Então você levava algo de que tinha concretude, que tinha legitimidade. Porque quando você... discute em Salvador, ouvia as prefeituras discute Bahia, a 10, você já vai com poder de barganha. Exato, né? Então você já chega assim, você vai chegar lá com políticas, com dados, com elementos e tudo, vai dizer assim, como é que está a segurança das mulheres, vou pegar aqui a questão da mulher, que é o dia 8, nesse bairro. Então quem mora aqui, que participou, levou o seu olhar daqui, levou sua contribuição, na saúde da mulher. Então, cada local desse, quem participou, quem levou proposta, a gente construiu aquele plano, vai com a realidade de onde você mora, na assistência social, na questão do emprego, na questão do empreendedorismo, que é importante também. Então, tudo isso, na cultura, vem dentro de uma realidade do que as pessoas vivenciam, do que as pessoas sabem, do que escuta. Porque você que mora aqui, você conhece a potência que tem aqui de comunicar, então você escuta muita gente daqui. Claro. Então você sabe da demanda maior, das angústias das pessoas, do que as pessoas querem. Então um governo que não escuta, que não tem conferência, que não atualiza nada, é um governo que está fadado ao fracasso, um governo ditador, que quer matar. Trazer outro assunto muito importante, viu, Marta? Com a pandemia avançando desde 2020 para cá, a gente teve um aumento, um índice enorme da violência doméstica, principalmente contra as mulheres. E outro pedido que a gente faz, que a senhora é próxima do governador do estado, que Cajazeiras tem uma delegacia da mulher. Delegacia da mulher, né?
Cajazeiras não tem uma delegacia da mulher. As mulheres sofrem. Daqui que ela saia para ir para Pari, para Peripiri ou para Brotas. E a imensidão. Às vezes não tem nem o transporte para ir. Então isso dificulta muito. Eu queria agradecer também aí o apoio que a Polícia Militar está dando às mulheres de Cajazeiras, em nome aí do Tenente Coronel agora promovido, o Tenente César Santiago. É novo, agora teve uma substituição. O Major Menezes saiu, ele entrou, fez um ano agora, e a gente sempre pediu isso a ele, que desse essa importância à violência contra as mulheres, porque é muito grande mesmo. Eu não sabia que acontecia isso dentro do meu bairro, e eu fico muito triste com isso. E as mulheres ligando para a rádio, mandando mensagem para a gente, falando das dificuldades que elas encontram até para fazer um BO, né, contra o seu parceiro. E principalmente, Marta, ela vai ter que voltar para aquele lá onde está o agressor. Então a gente pede isso a você, Marta, que leve isso ao governador do estado, que ele pense bem em colocar aqui. A gente tem espaço, tem estrutura para colocar aqui dentro de Cajazeiras uma delegacia da mulher. Caleb, você trouxe uma pauta importante. Eu vou trazer um pouco do histórico para as mulheres e os homens também que estão nos assistindo, que a nossa luta é por igualdade, né? No mundo do trabalho e tudo, na política, em todos os espaços onde nós estamos. A luta por delegacia, ela iniciou por São Paulo. E por quê? Mas já havia uma luta em todos os estados, né? De buscar a delegacia da mulher. Porque quando a mulher chegava em uma delegacia comum, como é a que existe aqui em Cajazeiras, a mulher já sofria uma outra violência. Em vez da mulher ser acolhida, saber o que aconteceu... Isso ainda é uma realidade. Pois é, quem estava lá, quando ia chamar para poder fazer o registro, o BO, já ia perguntando, será que não foi você? Já queria botar a mulher como ela que provocou, ela virava o algoz. A culpa era dela. Não está se vestindo, está naquele local. O seu vestido não estava curto, você não estava com os seios de fora. Então as mulheres já não estavam mais, não queriam nem mais ir. E para a gente, no caso uma mulher, quando ela sofre uma violência, ela tem que registrar, porque a gente precisa ser estatística. Porque até para a gente ter essa delegacia aqui, para a gente aumentar a quantidade de profissionais, tanto para Brotas como para o subúrbio, e as outras que tem mais 15 aí no estado da Bahia. Então a gente precisa também ter esses dados, mostrar. Porque como é que o governo vai dizer, sim, vocês estão pedindo um orçamento para isso. Como é que eu vou alterar o orçamento? Com dado em quê? Então, o registro, a estatística para a gente, nós vamos dizer, não, está aqui os dados. Ó. Olha quantas mulheres lá na grande Cajazeiras procuraram, mesmo que tenha delegacia da mulher, a delegacia comum, para poder fazer o BO. Então, isso aqui requer uma delegacia lá, pelo contingente populacional daquela área e também pelo número de mulheres vítimas da violência. Porque com a pandemia, desnudou, porque a violência sempre existiu. Mas com a pandemia, com fica em casa, isso aí teve um choque, assim, e as mulheres todas, tanto é que na época da pandemia, Caleb, nós recebemos muita denúncia, e a delegacia de Brotas e do subúrbio, delegacia da mulher, acabou não tendo, teve um período logo naquele início, muita gente com Covid. Aí, como não tem um processo de você repor imediatamente, porque até as pessoas não conhecem, né, a dinâmica. E aí a delegacia ficou uns dias aí sem ter... Inoperante. E essas mulheres ligando, aí foi que nós, depois de debate, de construir, encaminhamos para o governador um projeto de indicação para criar a delegacia digital. Porque mesmo você fazendo digital, isso ali já é para a gente. Vale. Então, hoje já é uma realidade no estado da Bahia, a delegacia digital. Então, é isso que a gente precisa estar buscando. Você pode dizer, mas é muito pouco. Eu reconheço que é muito pouco. Mas o importante é que... Mas são os avanços que nós vamos tendo. O importante é que foi registrado, né? E se a tecnologia está aí, a gente tem que saber usar a tecnologia também a nosso favor. Não podemos de maneira nenhuma deixar de ter esse registro, de ter toda esse compromisso para a gente poder pedir mais orçamento.
porque é importante a gente ter viatura, armamento, mas não é isso só que vai resolver a violência. É um conjunto de fatores, né? A educação é fundamental, a saúde que você trouxe aqui, ela é fundamental, que você tenha o atendimento na área onde você mora, se aquele PSF, aquela equipe que está ali, cobre aquele território, isso já ajuda. Porque se você tem um problema, você é diabético, algo que não precisa, se você não tem, sentiu mal de noite, sua pressão subiu, você não sabe o que é, você com medo de morrer, vai para qualquer hospital. Isso não é atendimento de hospital. Isso é atendimento dessa equipe, que se a equipe está acompanhando em cada território desse, então vai saber, se a equipe chegar em minha casa ou na sua, vai dizer assim, ó, seu pai ou sua mãe é diabético, tem pressão alta, então pode ser que você já tenha essa predisposição. Então isso já vai acompanhando, vai morrer. Mas se isso não funciona, essas equipes não estão atendendo aquela quantidade populacional daquele território, aí as pessoas acabam indo para onde? Para o HGE, para o Roberto Santos, para o Eládio Lacerre, que não vai querer para o subúrbio. Não vou morrer, eu vou bater lá, vou ficar aqui, esperar para amanhã. Amanhã eu posso amanhecer morto ou morta. Então é isso que tem que ter. Então isso também contribui para esta violência. A questão da iluminação na cidade, tudo isso. Então, um conjunto de fatores que tem que trabalhar. Por isso que quando você fala da união do Estado e do município, tem que ter essa junção. Porque cada um tem que cumprir a sua parte. Se cada um cumpre o seu papel, é claro que você melhora, você dá dignidade para quem está precisando dessa política pública de chegar até a ponta. Marta, teve um dia que eu anunciei na rádio, isso me chocou muito. Eu anunciei na rádio uma inauguração do ex-prefeito Assemineto de uma praça aqui em Cajazeiras. E o povo começou a ligar para a rádio e uma mulher, mãe de família, me ligou e falou assim, Caleb, eu estou indignada. Aí eu, por que você está indignada? E ela tocou num assunto muito importante. Esse prefeito que está aí, ele tem que pensar que as praças não vão resolver os problemas das comunidades. E eu perguntei a ela por quê. Ela, Caleb, não adianta eu ter uma praça bonita, organizada, bem iluminada, se a comunidade não tem R$1 para levar o seu filho para comer uma maçã, uma pipoca, chupar um picolé. Então, assim, isso me tocou. Isso me tocou porque ali eu senti a falta da esquerda. Ali eu senti falta das políticas públicas. Ali eu senti falta dos movimentos sociais. Foi ali que eu acendi essa chama em mim que estava apagada. Porque o avanço que a gente tem de resistência de políticas públicas é da esquerda. A esquerda sabe o que passa e o que sente na nossa pele. É a esquerda que está todo dia, na maioria das vezes, ao lado do povo. Então, assim, um cara como o prefeito e ex-prefeito Assemineto, Marta, que viveu no corredor da Vitória a vida toda, ele não sabe a realidade do povo de Cajazeiras, do povo do subúrbio, do povo de Itapuã, de Brotas. Ele não sabe o que é você acordar e não ter um café, um pão para dar seu filho, uma roupinha nova para você levar numa praça como está sendo inaugurada. Então, assim, falta políticas públicas da Prefeitura de Salvador, Marta. É um desabafo que eu trago aqui para a nossa entrevista, porque o povo está sofrendo. A gente vê aí um estagiário agora, que é o prefeito Bruno Reis, né? O estagiário reformando praça e levando a iluminação, fazendo maior festa. Recentemente agora ele foi para a Boca da Mata e levou os pirucessores dele, fala assim, pirucessores, leva a comitiva da prefeitura toda, não tinha um morador, só tinha ele com a organização da prefeitura inaugurando a iluminação. Eu nunca vi isso, um prefeito ir na comunidade porque trocou lâmpada.
Isso é um absurdo para Salvador. Salvador precisando gerar emprego, Salvador precisando avançar na assistência básica na saúde, Salvador precisando avançar na educação municipal, que é horrível. Como é que creche. Não, o prefeito Bruno Reis coloca um ex-prefeito do seu grupo do PSDB, né? Não tenho nada contra o secretário, Marta, mas é um cara que mora em Prado Forte para ser secretário de educação, que não conhece nada de educação das comunidades. Várias escolas, principalmente na Carrazeira 11, está fechada porque não tem funcionário. Isso é um absurdo. Como é tratada a educação no nosso município. Então, várias e várias mães, como você vai falar daqui a pouco, está precisando de uma creche em Cajazeiras que não tem. São poucas vagas para isso, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente sobreviver hoje em Salvador. Você, Caleb, trouxe pontos assim essenciais. Eu também, como professora, aí eu sempre tenho pegado mesmo pesado nessa pauta. Porque você deve estar sabendo, você é essa pessoa bem informada, ele fechou agora 44 turmas da educação de jovens e adultos. À noite. Da EJA. Imagine as pessoas que não tiveram condições, como eu, como você. E que trabalham e precisam estudar. De estudar no nosso período regular. Então, tem condições, tem que ter a garantia de que vai estudar. E aí, quando ele fecha isso e vai mandar para ir para uma outra área, você não pode, você tem que pensar Salvador, essa geopolítica como a gente está vivendo agora, dos territórios, como é que está dominado por quem. Então você não pode. Será que fulano pode ir para outro bairro? Mora aqui, vai para tal lugar, vai voltar essa pessoa. Então isso não é o que você falou. O secretário, ele não pode pensar Salvador. Salvador, uma região administrativa de Salvador, acho que representa o município onde ele foi lá, gestor. Então, e além disso, tá diversos professores aí, foi desde o gestor anterior para mudança de nível, que o prefeito anterior fez toda uma propaganda, pediu que as pessoas fossem fazer mestrado, doutorado, e para poder tá mudando de nível, que isso é bom também para o município, para a educação, né? Os professores fizeram o investimento e agora eles dizem que não tem vaga para mudança de nível. Outra coisa, o concurso que vai vencer agora, que foi feito o concurso, não chamou ninguém. E a gente o concurso foi feito em 2020. Já vai vencer, né? Então o pessoal está pedindo que esse concurso seja prorrogado, para não ter que fazer outro. E que chame também. Você viu recente que ele tirou algumas disciplinas. Dizer que quem for pedagoga pode dar conta de tudo. Tirou artes, educação física. Então como é que pode? Como é que um jovem, um adolescente, não tem essas disciplinas para poder entender a dimensão e como vai dar conta desse momento que nós estamos vivendo? Será que o filho do prefeito, Marta, estuda na escola municipal? Não estuda, né? E para você ver o pé na escola, né? Que é esse projeto que eles aprovaram de novo, como nós somos minoria, nós votamos contra, mas não conseguimos barrar, né? O pé na escola é o que eles chamam de comprar voucher na escola particular. Então, a escola que nós acreditamos, que eu estudei, você, é a escola pública. É a escola pública, gratuita, é a escola que a gente vê a democracia ali funcionando, o contraditório. Essa escola que de onde nós viemos, desse chão dessa escola, e que nós acreditamos, e que nós defendemos. Então, quando isso não acontece, você vai comprar vaga na escola, na iniciativa privada, isso vai acontecer porque não é uma vaga que é permanente. Você falou, Cajazeira 11, a escola está fechada, vamos dizer, essa é a escola área, os alunos vão para a escola particular, pagando aquele valor, todos os meses que a prefeitura encaminha a quantidade de alunos. Se surgir uma vaga ali, aquele aluno sai daquela escola particular e volta para a pública. Então tem o quê? Tem uma descontinuidade para este aluno que já deve ter um déficit. E a gente teve um agravante, porque com o avanço da pandemia, vários pais perderam seu emprego e eles colocaram os filhos na escola pública. Muitos, né? E aí teve a questão de você
não ter as aulas presenciais e virtuais, e muitos pais não têm internet, não que comer em casa vai ter internet. Vai ter celular para poder ter filho. Nós apresentamos um projeto que o prefeito anterior, ele vetou, que era você ter o acesso, também garantia, de uma creche noturna, né? Que todo mundo está nos assistindo para entender. A creche noturna, que é um déficit grande que tem em Salvador. O Ministério Público está em cima, a gente tem mandado representação também. Que é para poder garantir o quê? Essas mães, a creche noturna não é como a diurno. Ia funcionar até 10 horas, então nós especificamos tudo, a Câmara aprovou, as comissões aprovaram, a Câmara aprovou e foi lá e o prefeito vetou. Aí nós fizemos uma campanha, que o veto do prefeito foi um veto machista e um veto racista, porque quem é que estuda à noite? A maioria são mulheres e mulheres negras, né? A maioria, se você for em uma escola, eu de vez em quando, agora na pandemia não, mas antes da pandemia, sou da Comissão de Educação, a gente visitava alguma dessas escolas. E a gente via que a maioria era mulheres e mulheres negras. E ele vetou este projeto, para não garantir o quê? Para que essas mulheres não tivessem o acesso à educação. Tem gente falando com a gente aqui que, para lembrar, a escola das Margaridas, Jardim das Margaridas está fechada há 7 meses. É brincadeira, 7 meses a escola fechada. Vamos saber. Foi inaugurada e tem 7 meses que não funciona. Jardim das Margaridas. Vamos fazer um ofício para o secretário e vou cobrar no plenário também. É brincadeira. Escola Municipal Jardim das Margaridas, isso, né? Jardim das Margaridas. E o outro ponto que você trouxe, que eu queria também fazer um breve comentário, foi sobre as praças. Esse defeito de um gestor que não vem do pé no chão, que não conhece a realidade. Porque o que é que tinha que se fazer? Foi o que nós já falamos aqui. Era antes chamar a prefeitura bairro ou quem for, dizer assim, vai escutar aquela comunidade que está naquele entorno, o que é melhor para fazer ali. Então, com certeza, as mulheres, os homens, a juventude que está ali no entorno, ia dizer, podia até escolher uma praça, mas ia dizer como é que queria esta praça. Dá para fazer, para a gente poder acolher alguma empreendedora que está aqui, que possa ditar e trazer. Você tocou num ponto fundamental, Marta, não existe comunicação da prefeitura com a comunidade. É horrível, não existe. Aí faz da cabeça dele. Não, é fatiado. Dou um exemplo a você. O prefeito, ele fateia tudo com Calhazeiras, vereadores tal, comanda. Subúrbio, prefeitura do subúrbio, bairro. Ele voltou para as capitanias hereditárias, cada um tem um donatário. Eu digo assim. Ele vai fatiando para o seu bloco ali de vereadores que é ligado a ele. Quem foi mais votado na área, né? Ele indica os cargos, indica tudo. Se a gente pedir uma capinagem hoje em Calhazeiras, uma roçagem em uma rua, não é atendido. Porque não faz parte, aquela comunidade ali não faz parte da prefeitura. Eu acho isso um absurdo. Pois é, o prefeito foi eleito por quase 3... A população de Salvador que a gente tem de quase 3 milhões de habitantes, então ele foi eleito para ser o gestor de todos esses e essas. Então não pode de maneira nenhuma. Isso vai de encontro o que está na nossa Constituição, o que está na nossa lei orgânica do município. Ele precisa legislar para todos e todas dessa nossa. E os prefeitos dos bairros são indicados pelos vereadores deles. Eu sei disso. Na maioria, assessores deles. Isso é um absurdo que acontece em Salvador. É um massacre que faz com as comunidades. Gustavo Mangabeira dizia que é um absurdo. Em Salvador tem muitos precedentes. Com certeza, Marta. E o massacre com as lideranças comunitárias. Porque você vai tirando o poder delas. E aí pra quê? Pra ir cooptando, né? Claro, com certeza. A cooptação. E quem sofre com isso é a comunidade também. A comunidade, Porque a comunidade quer a obra, quer uma obra digna, que atenda ali os seus anseios, quer a escola funcionando, quer a saúde, quer emprego. Então, se não tem, como é que vai investir?
Vamos analisar aqui, fazer um estudo. As pessoas aqui de Cajazeira, de tal região, têm vocação para empreender em quê? Então vamos ver, vamos fomentar essa economia para que as pessoas também possam sair desse momento pandemia e pós-pandemia e viver sua vida, ter acesso à alimentação. Marta, está chegando quase o fim da nossa entrevista, mas eu queria fazer outra pergunta a você sobre o governo do Estado. Pois não. Como você avalia, estamos já chegando já a 8 anos de Rui Costa, como é que você avalia o governo de Rui Costa? Pois é, eu vou pegar aqui o todo, eu vou pegar os 8 anos de Wagner e o 8 que já vai encerrar aqui de Rui, 16 anos. Então é esse governo que tem feito muito pela Bahia. Eu me orgulho muito de dizer. Foi o governo lá na época com Wagner, eu digo Wagner porque a gente Rui também deu continuidade, né, a muitos projetos que já estavam em andamento. Água para todos. Quando você fala de água, e nós estamos no mês de março, é o mês das águas, você fala de dar de vida para as pessoas, que a água não é uma mercadoria, a água é um bem comum. Trazendo água traz tudo. Pois né? Então água para todos. Então locais longínquos, município distante, que as pessoas, como a pessoa dizia, né? Andava léguas e léguas com a lata na cabeça, quem tinha um animal para poder levar e quem não tinha levava na cabeça. E hoje não. As pessoas têm água dentro da sua casa, luz para todos. As pessoas não tinham direito de ter uma televisão, de ter uma geladeira, de ter nada. Era, vamos dizer, era o candeeiro, era a fogueira na porta, agora não. As pessoas têm a luz para todos. É outra realidade. É outra realidade, é outro momento que nós estamos vivendo. As estradas também, porque para você poder fazer escoar, agricultura familiar, sair de tal município e chegar até aqui, é necessário você ter estradas. E a agricultura familiar na Bahia é muito forte. É muito forte. Você tem que valorizar, né? É como eles mesmos dizem, que se o campo não planta, a cidade não janta. E é verdade. Verdade. Porque o que vem da agricultura vem sem um veneno, vem sem um agrotóxico. E é isso que a gente precisa, que isso dá qualidade de vida para a gente. Porque quando você come alimento envenenado, que já vem ali de muito veneno, isso você também começa a surgir novas doenças. Então o governo Wagner, Rui também continuando aí, e com o governo Rui a gente viu a expansão da saúde, as policlínicas, os hospitais, porque as pessoas saíam de longe para vir procurar aqui. Hoje não tem mais, tem os consórcios que o governador também incentivou para criar. Porque aí se você tem pouco transporte onde para deslocar, se você vai com um consórcio, você tem como você fazer com que as pessoas tenham esse atendimento, e um atendimento respeitoso, como a população merece. As policlínicas, os hospitais, o atendimento que chega, você não precisa se deslocar de lá, se for alguma coisa que não tenha, mas é caso raro que você vê aqui. Mas você já vê que tem um atendimento e já chega até lá. Você viu agora com as chuvas, como o governo foi ágil. Investiu pesado em encostas, né? E ainda está fazendo, eu estou dizendo no interior, com essa chuva que atingiu lá. Eu vou chegar aqui com as encostas em Salvador. Mas no interior, como governador, eu fui em Jequié e andei ali na região e vi a situação como estava. Parecia uma cidade assim, ó, destroçada, um mau cheiro e tudo. Quando passou a chuva, o rio que encheu e vem as coisas que vêm da casa das pessoas, né? Então aquela cidade parecia que tinha passado ali uma guerra. E a gente viu como o governador foi, como também está agora passando para as prefeituras, construção de casa, depois de um cadastro, de um levantamento, né? Ele tem feito isso, entrega também de ambulância, que isso também é bom, que todo mundo falava, não, as viaturas, as ambulâncias não conseguem chegar, quebra no caminho, falta gasolina, e cuidando também das pessoas. É isso também que eu vejo como importante, é você ter as pessoas na centralidade deste debate, que quando você trata da agricultura familiar, é para que aquela cidadã, aquele cidadão fique ali, tenha condições, tenha oportunidade. Se ele quiser vir para um lugar ou não, é uma decisão dele ou dela. Mas se ele tem a oportunidade de ficar, isso garante. A educação também, a educação, o governo está aí fazendo ginásio com quadra sintética, quadra poliesportiva, com piscina, porque você trabalha aquele aluno ali dentro da sua integralidade como todo. Se o aluno quer nadar, se o aluno quer basquete, quer o quê? Então o aluno vai escolher qual é a vocação que ele tem.
Então isso é quando a gente fala dessa escola que foi pensada lá atrás por Anísio Teixeira. E é o que nós precisamos também fazer e garantir. Então é um governo que vem fazendo muito, vem investindo, vem dialogando, vem escutando também, porque mesmo o governo federal não fazendo, mas o governo do estado, ele faz PPA. E ele colocou o metrô para vir para Cajazeiras, né? Colocou o metrô, a rodoviária que vai vir para aqui, isso vai ter um centro econômico aqui que vai ser pujante. As encostas em Salvador. O que é que o prefeito anterior faz e o da agora faz? Geomanta. Geomanta não dura muito tempo. Diz que a durabilidade são 5 anos. Mas não dura isso. É uma vergonha. Não dura. E você olha as encostas de concreto que o governador faz. Por isso que nessa chuva, graças a Deus, não teve morte. Porque graças a essas não, encostas... Aí você vê a diferença de realidade quando vem um gestor da periferia para um gestor da burguesia. Você vê de onde Rui veio, de onde Lula veio, então você percebe logo a sensibilidade que o gestor tem, né? Porque já viveu aquilo na pele, né? Então se eu já vivi, eu não quero isso para os meus. E o governo agora, vindo em 2022, agora para a eleição em outubro, vem unido? Vem sim, precisamos estar unidos, né? Porque o que tá, Caleb, agora em disputa é a nossa democracia, é a nossa soberania, essa nossa nação, um projeto maior de nação. Então o povo precisa entender que para a gente derrotar esse atraso que está aí, que só causou todo esse transtorno na vida da população, do desemprego. Hoje a gente está vendo esse desemprego, são essas privatizações. Olha a gasolina quanto está, olha o gás de cozinha. A Petrobras foi vendida para quem a refinaria aqui? Então, quem chega de lá quer saber do lucro. Eu comprei, é meu, então... Agora, Marta, a gente percebe esse carinho que o povo baiano tem com o Lula, né? Tem. Domina isso ainda, né? Domina. Os projetos, como você falou, muitos projetos como Luz para Todos, Água para Todos, o Lula participou. Principalmente Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. E a gente sente essa emoção das pessoas que estão falando para mim diariamente que nem precisa o Lula sair de casa. Você deve escutar muito aqui, né? O Lula não precisa nem sair de casa, Caleb. Eu vou acordar bem cedo, vou botar minha camisa vermelha, vou comprar minha camisa 13 e vou votar lá no 13. Então, assim, essa emoção que o nordestino tem, o baiano tem, e ser representado pelo Lula ainda é muito forte. É muito forte. E eu lhe digo isso porque... Não tem explicação para isso, né, tem. Marta? O PT Nacional tirou aí comitê de lutas, que a gente não pode ainda, é um período de pré-campanha, não está ninguém candidato ainda, as convenções vão ser em agosto, está o debate ainda sobre as federações, né? E aí tirou o comitê de luta para a gente. Eu tenho ido aqui, já fui na Feira de São Joaquim, já fui também no Iguatemi. Você sabe que eu gosto de rua, de botar faixa ali para ver a receptividade. Na Feira de São Joaquim, a gente foi em Paripe também. Tivemos aqui na 10. Eu vi. O que as pessoas vêm falar assim, com tanta emoção, que é assim, um fator, viu? É importante porque as pessoas se representam. Se vê representada ali. Pela aquela bandeira, né? Associa muito a bandeira do PT a Lula. Isso é muito difícil de você quebrar. É muito difícil. Muito difícil de você quebrar. É uma construção. É uma construção. É uma construção. O PT completou agora, no dia 10 de fevereiro, 42 anos. Eu Marta, particularmente, eu observo todos os partidos e a construção. Você é um estudioso. E muitos que são hoje, que falam e que arrotam, aprenderam na escola do PT. Bebeu nessa fonte. Bebeu nessa fonte. Né? Isso eu falo aqui, viu, vereador Bacalhau? É Bacalhau o nome dele, Não arrote não, que você já bebeu da água, já se lambuzou. Já bebeu da fonte, né, Marta? Sabe. Né? Então, assim, a gente percebe, às vezes, a prepotência e a arrogância de alguns gestores, de alguns políticos, mas passaram. Lula foi para o México agora dar aula. Pô, você assistiu a palestra de Lula lá no México? E quando os presidentes da Europa aplaudiram ele de pé, e isso é muito importante. Quando o Papa fala dele, então assim, Barack Obama também,
e outras nações se sentem felizes quando está a presença de Lula. A gente não sente isso com o Bolsonaro. Não. Ele não representa a gente. É uma pessoa asquerosa. Eu fico infeliz. Porque a gente não quer. Quero ver o nosso presidente, mas a gente não sente isso, né? E a gente não quer o nosso país quanto pior, melhor. A gente não quer isso. A gente quer que o país esteja bem, né? Mas o que ele fez aí foi só para destruir as políticas públicas todas. Você vê agora a política de cotas completa 10 anos. Vamos fazer a revisão agora. A política de cota foi fundamental. Porque hoje a gente vê a nossa universidade diversa. O povo negro na medicina, no direito, na engenharia, em áreas que não pensava nunca chegar. Isso foi através de quê? Das cotas. Então, cota não é, como a gente sempre diz, não é esmola. É reparação, é reconhecimento. Todo mundo precisa ir para a universidade. Então foi isso que o governo Lula fez. Ele acabou, Bolsonaro, com as federais. Acabou. E o orçamento que ele corta cada dia que passa, diminuindo, para aniquilar mesmo. Marta, você veio para estadual ou federal esse ano? Hein? Estamos aí num debate de pré-candidata federal. Acho muito importante a sua candidatura para representar a Bahia, principalmente nesse cenário político, nacionalmente. E eu acho que esse é o momento também. E até porque, Caleb, Lula vai precisar de uma bancada boa lá também para dar sustentação, se ele precisar fazer plebiscito, fazer revisão de alguma coisa, ele precisa também ter. E você foi bem votada em Salvador, que é difícil essa votação para a vereadora. Você, do lado do governo. A eleição de vereador, você sabe que é a mais difícil. Mais difícil. Cada metro quadrado aqui tem um candidato. Você sabe bem muito isso aí. Para vereador, eu acho que quem ganha para vereador em Salvador já é um ensaio para você sair para estadual ou federal. Porque a eleição é muito difícil. É muito difícil. E a gente sente essa necessidade de ter uma mulher do PT também lá, representando a gente. Também outras mulheres também que possam ser do PSDB, do DEM, do próprio DEM, que represente a gente no Congresso. Mas a sua candidatura é muito válida e boa sorte para você. Mas mulheres que façam a diferença, né? Porque a gente diz, não basta ser mulher, tem que fazer a diferença, tem que estar antenada com a pauta, com o debate, com a defesa da vida das mulheres, dessas políticas públicas. Porque se a gente não faz isso aí, a gente sabe que outras pessoas vão vir para destruir. Então, por isso que a nossa luta, nesse 8 de março, nas ruas, é em defesa da vida, é em defesa da derrubada também do genocida, porque eu não gosto nem eu adorei isso. Do genocida do poder. É uma luta também que nós consideramos essencialmente, Caleb, do momento que nós estamos passando, uma luta das mulheres, uma luta das mulheres feministas, anti-imperialista, anticapitalista, anti-LGBTfóbica e também antirracista. Então é essa luta que a gente precisa levar para essas casas, porque esse período todo, toda essa luta que está fora, que a sociedade clama e pauta no dia a dia, a gente não vê às vezes, está ecoando lá dentro. Então nós precisamos ecoar, e como é o tema também do 8 de março, que é pela vida das mulheres. A gente precisa cada vez mais estar buscando essa nossa unidade, a nossa unidade na diversidade. Nós sabemos que as mulheres são diversas, mas a gente tem que colocar o que é que está ocorrendo agora. É o feminicídio, é a violência, é o desemprego. Então a gente precisa também ter essa unidade para a gente enfrentar momentos desafiadores como esse. Mas eu tenho certeza e eu confio na sabedoria de todas essas mulheres e dos homens também, para nos dar essa importância que tem dessa pauta e da nossa democracia, e da nossa soberania, né? E da nossa soberania que a gente tem que defender para os nossos filhos, para os que virão, né? Tá chegando ao fim, né, Vinícius? Está faltando pouco aí. 5 minutos. Eu queria, antes da terminar essa entrevista, Marta, que você deixasse uma fala, uma mensagem para as mulheres, principalmente de Cajazeiras, suas eleitoras, né? E guerreiras, parceiras daqui, e te agradecer muito mesmo, muito por você ter aceitado esse convite, um papo brilhante, maravilhoso,
enriquecedor para a gente, porque a gente conhecendo cada vez mais o vereador de perto, a gente entende a dificuldade de você ser da oposição em uma Câmara totalmente fechada, né, com a situação, e a gente se sente representado. Particularmente eu me sinto muito bem representado por você na Câmara, e isso é muito importante para a gente. Se sinta também que esses 7 mil que votou em você, que muita gente que não votou, também se sente representado quando você abre sua fala lá e representa nossas comunidades periféricas e principalmente as mulheres guerreiras de Salvador. Pois é, também fico muito feliz, acho que foi uma escolha bem acertada. A gente está aqui iniciando esse 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, com você aqui nesse momento tão brilhante para a gente, porque quando a gente fala, outros também vão estar escutando, e a partir dessa escuta vão estar nos pautando, trazendo crítica, trazendo sugestão. Eu sempre digo, Caleb, que o mandato, ele é um instrumento da luta, ele tem que estar à disposição, porque senão não faz sentido a gente para aquele espaço ali. Aquele espaço, eu digo, é uma trincheira de luta. O que a gente tem construído, nós que fomos forjados nas diversas lutas, a gente sabe das dificuldades. Então a gente chega ali, é para a gente fazer e levar essas pautas e fazer com que tenha esse eco dentro da Câmara de Vereadores. Então eu quero saudar essas mulheres aguerridas aqui do bairro das Cajazeiras todas, da Fazenda Grande e tudo. Eu sei que são mulheres que no dia a dia se doam, se dedicam, se vira mesmo, como a gente diz, para poder dar conta de filho, de trabalho, e pior aquelas também que ainda não têm um trabalho. Então esse debate que a gente precisa estar buscando no orçamento do município para garantir que vocês também possam, que daqui no próximo ano a gente não tenha mais que estar nesse debate, a gente já tem um debate mais de avanço para todas vocês, mulheres de todas esses nossos bairros, esse território tão importante, um território potente como é o de Cajazeira, porque aqui tem uma riqueza imensa, que é na cultura, em tudo, no artesanato, onde a gente passa aqui em Cajazeira, nas Cajazeiras a gente encontra uma dimensão importante para a nossa cidade. E as mulheres também sempre presentes. Então eu queria deixar aqui o meu abraço muito especial nesse dia de hoje e dizer que podem contar com o nosso mandato lá na Câmara, com a nossa voz, levar sugestão, mandar crítica também, que é com isso que a gente cresce e é com isso também que a gente melhora a nossa relação. E tenho a certeza que eu ando muito aqui, vira e mexe, eu estou aqui nos bairros lá em Mangabeira, ou em diversos pontos aqui, eu estou caminhando, estou andando também, para a gente poder ouvir e ter esse sentimento do que a população também precisa que a gente leve para casa, na defesa da educação, a educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, revolucionária, que é essa pauta importante, da saúde pública. Então a educação, eu vejo a educação como um alicerce fundamental. E a creche também, porque para que as mães possam sair ou para procurar um trabalho, ou para ir trabalhar, quem tem um trabalho fixo, precisa ter a garantia de onde vai deixar os seus filhos. Então a creche é um empoderamento para as mulheres. A gente quer falar de poder, a gente tem que pensar nessas políticas públicas, política que dá toda essa garantia e que as mulheres saiam com tranquilidade de suas casas. Então é isso que eu queria deixar e lhe agradecer muito. Que mensagem linda, do viu? Do fundo do coração, viu? Deixar aqui para você e dizer que podem contar comigo, você me convidando, é uma honra estar aqui, que eu aprendo muito com você quando eu venho aqui, viu? Você é um sábio também, me ensina muito. Leve nosso abraço, nosso carinho para todo mundo do PT, para todo mundo também do governo do estado, principalmente para o nosso amigo querido governador Rui Costa. Cajazeiras adora ele. Quero agradecer em nome de Cajazeiras, governador, pelos investimentos que você fez em Cajazeiras, ajudou muita gente. Nosso bairro está lindo, né? Também agradecer o prefeito Assemineto. É 29 de março. Né? O prefeito Assemineto também fez alguns investimentos, a gente precisa ressaltar.
mas o governo é o governo, é obra do tamanho G mesmo, tá vindo aí o metrô para Cajazeiras, está vindo a rodoviária, então muito importante esses equipamentos para Cajazeiras, e dizer a importância de Salvador ter uma mulher negra, ter uma vereadora negra que representa a classe e quebrar esse bloco mesmo de investidores, né? Que existe às vezes também no jogo político ali, porque às vezes você só pode chegar ao pleito quando você tem uma caçamba de asfalto, quando você tem empregos, quando você tem melhorias, lâmpada de LED. Não, política é isso aqui. Política de raiz, políticas públicas, é isso aqui. É quando você chega, se expressa, sabe o que você está dizendo e sentiu também na pele aquele sofrimento do dia a dia, do contínuo mesmo, do dia a dia. Então isso é muito importante. A diferença é quando a gente entrevista uma vereadora e sabe do que está falando. Isso é muito importante. Isso é enriquecedor, Marta, para a gente, para a juventude, para todo mundo que está em casa, porque é tão ruim quando você vai conversar infeliz com um gestor, com um vereador, com um político, que ele não consegue se expressar, né? Ele não consegue dizer o que está se passando nacionalmente, o que está se passando também, até no município não sabe. Então isso é muito ruim. E eu acho que o vereador da oposição, ele é o vereador que mais é atuante, porque ele fiscaliza de verdade, ele faz o papel de vereador, ele fiscaliza mesmo. Mas em nome do Shopcast, em nome do Shop Cajazeiras e da Rádio Cajazeiras FM, a primeira rádio comunitária da Bahia, que é de Cajazeiras, eu agradeço. E a gente fecha aqui esse bloco de entrevista com a vereadora Marta Rodrigues, do PT, e está vindo aí com a sua pré-candidatura a deputada federal. Fique ligadinho, viu? Um abração, um beijão a todo mundo de casa. Tamo junto. Salve as mulheres, né?